iniciando a edição número 28 do Na Cornetagem, e a gente vai falar, nesse primeiro momento, do basquete. O Bauru Basquete, que venceu no sábado o Mogi, e foi um teste de fogo. Eu só não me lembro direito o placar, só sei que o Bauru chegou, passou na contagem centenária. Quanto foi aí, Rafinha? Você tem aí? Bom, pelas minhas contas, 106-81. Por que eu estou dizendo pelas minhas contas? Porque o texto oficial da Federação Paulista de Basquete aponta esse placar também, que é o mesmo que nós apontamos, mas o scout da partida não, né? O scout traz 78 para a equipe do Mogi, enfim, não conseguiram contabilizar lá os marcadores, teve problema, parece que aconteceu de tudo no sábado à noite lá no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. Nem me fale, eu sei como que é isso. De repente, na hora da transmissão, acontece de tudo. Eu sei exatamente como é isso. Eles são de humanas. Mas é aquela situação também, o cidadão quer abraçar o mundo, né? O cara quer ser narrador, o cara quer ser diretor de TV, o cara quer ser gerador de imagem para outras emissoras. Aí vai ficar maluco mesmo, né? A gente que faz malemar uma coisa já fica, imagina um cara que quer fazer 3, 4. Não dá para assoviar, chupar cana e ainda ir para moita no mesmo tempo, né? Mas, independente disso... Vamos falar do jogo. Vamos falar do jogo, vai. Importante foi a vitória da equipe bauruense por 106-81. E o time bauruense apresentou uma bela performance. Gostei especialmente do tripé formado por Gui Deodato, que anotou 26 pontos, Larry Taylor, que anotou 21. Gostei também do nosso querido Alexei, que marcou 18 pontos, não só pela pontuação, mas pelo ritmo que eles impuseram na partida. O Jaú também muito bem. O Dikembe ainda não é aquele Dikembe que a gente espera, mas já houve uma evolução em relação ao jogo contra a Liga Sorocabana. Fato é que o time bauruense, nesse momento, vai apresentando já um belo basquetebol. O Léo Figueiró já vai mostrando a força do seu trabalho. Claro que só são 3 partidas ainda, e eu considero 2, porque contra o Liga Sorocabana, com todo respeito, é um jogo que não acrescentou absolutamente nada, mas é legal. A gente percebe que o time bauruense tem muito a crescer, já apresenta um bom padrão, e ainda tem Alex Garcia para jogar esse time, tem Isaac Graham para chegar. Então, a perspectiva é muito boa para a temporada do Bauru Basquete. Chamou a atenção também que o Léo Figueiró já está utilizando ali 4 jogadores baixos, com o Tyrone na posição 5, digamos assim, ou melhor dizendo, já está utilizando o Tyrone como jogador mais alto para jogar mais sobre a cesta no Bauru Basquete, com uma frequência e com uma rapidez maior do que eu imaginava. Mas a gente entende um pouco isso vendo o jogo, porque essa formação e contra Mogi, ela foi geralmente Alexei, Larry, Gui, Jaú e Tyrone, mas pode entrar Alex, pode entrar Alexei Patrício, pode ser variável esse estilo de jogo, mas foi o time que começou a partida e logo também fez ali 13-2, se não me engano, que o Guerrinha pediu 2 tempos seguidos logo no começo do primeiro período. E do outro lado, a formação, quando tem Dikembe ou João Pedro, mas principalmente o Dikembe, está ficando um pouco mais travada. O Bauru não está conseguindo ter toda essa agilidade que o Léo Figueiró está conseguindo imprimir com aquele outro tipo de elenco, e a equipe não consegue nem ser mais dominante nos rebotes, né? Aproveitar a força ali de um cara maior. Muito por conta dessa falta de ritmo, né? A gente vê ali principalmente o Dikembe com um pouco ainda de dificuldade de se adequar ao ritmo dos seus companheiros e dos seus adversários. A meu ver, já foi uma evolução da partida contra a Liga Sorocabana, que ali realmente ele estava errando a hora de fechar a mão para receber um passe. Foram 3 bolas que ele errou desse jeito, para na hora de receber o passe. Contra a Mogi não, ele já estava um pouquinho mais ágil, um pouquinho mais inteirado da partida, mas ainda muito abaixo do Dikembe que a gente se acostumou a ver no Paulistano, do Dikembe que dominou aquele desafio Interligas contra os destaques sub-21 da Liga Argentina no Jogo das Estrelas, que apesar de ser um jogo festivo, ele foi muito bem e dominou
a equipe dos hermanos. Então, é realmente a peça que falta hoje no Bauru Basquete, descartando a ausência justificável do Alex Garcia e o Graham, que ainda não chegou, é o Dikembe que ainda falta um pouco chegar no resto do time. Todo mundo vai melhorar com o tempo, né? Tanto em termos de entrosamento, quanto em termos físicos também, né? Adequar mais o ritmo de jogo, a retomada das partidas oficiais, mas ainda há um degrau entre essa galera que o Rafa citou e o Dikembe. Vamos ver, porque agora o Bauru Basquete confirmou a primeira colocação, ainda tem a partida entre Mogi e Franca no grupo A para acontecer, que vai definir quem vai ficar em segundo e quem vai ficar em terceiro, e tem ainda, se não me engano, 3 ou 4 partidas do grupo B que vão acontecer durante essa semana e só depois vão definir a tabela da próxima fase. Então o Bauru aí tem uma boa perna de treinos de readaptação física, do Léo Figueiró passar mais do que ele espera. Então, a expectativa, pelo menos minha, é que haja mais um salto do Dikembe no início da próxima fase. Sim, né? Acho que depois desses 3 jogos não dá para ter ainda tanto parâmetro assim, né? Para avaliar até onde o Bauru pode chegar, por exemplo, né, na temporada, até por conta, né, dessa grande buraco, né, entre os jogos e até como vai ser também para essa próxima fase, né? Vai ter que pelo menos uma semana aí sem atuar aqui pro Bauruense, e eu acho que também pelos adversários da próxima rodada, da próxima fase também não vai dar para ter tanto parâmetro ainda, porque vai ter pela frente o São Paulo, né, tem ainda muitos jogos para disputar, né? Acho que faltam 3 jogos para o São Paulo disputar no grupo, e aí ele vai subir para segundo lugar e não vai enfrentar Bauru, né? Os adversários de Bauru, do Paulista mesmo, qualidade para desafiar mesmo, é o paulistano e o São Paulo. Então vai sobrar para Bauru na próxima fase Pinheiros, Osasco ou Corinthians, 2 desses 3, além de ou Mogi ou Franca para fechar o grupo. Então eu acho que até na próxima fase o Bauru vai ter qualidade para sobrar contra esses adversários. Mas ainda assim, né, com essa limitação para análise, é legal de ver, né, como o Gui tem conseguido manter a regularidade dentro do jogo, desde Franca, né, vem sendo o cestinha das partidas. O Larry também, né, muito bem, vindo no primeiro jogo vindo do banco, agora com a pausa, né, a lesão, entre aspas, do Alex, permitindo com que o Larry venha de titular, ajuda bastante. O Larry teve 100% de aproveitamento, né, contra Mogi, e claro o Alexei, né, esse trio aí dando um ritmo muito bom pro Bauru, e com isso a equipe consegue muito, né, com muita qualidade para vencer os adversários até com certa folga nesse nível atual, né, do Campeonato Paulista. E ainda falta, claro, né, um pouco do Dikembe, para dar um pouco mais ele tem um pouco mais de condição física. Acho que até o final do Paulista a gente vai ter um pouco mais ali o Dikembe mesmo, né, que destacou no Paulistano. A gente ficou 6 meses aí sem nenhuma atividade física de quadra, então pro biotipo dele também é muito notório que esse tempo faz diferença, né? Então até ele se recuperar vai demorar um pouquinho mais, mas eu acho que até o final do Paulista vai ter condições. E Bauru confirmou, né, depois dessa vitória com o Mogi, confirmou a sua superioridade aí, pelo menos nesse grupo, e já avisando a próxima fase, nem nessa próxima fase, mas já o Final Four, velho. Para a gente até finalizar, que a gente tem vários assuntos, eu queria dizer uma última coisa em relação ao basquete sobre o time de Mogi. E como a vida é engraçada e o Guerrinha está tendo que reinventar nesse momento da carreira dele. Ele está tendo muitas dificuldades nos últimos anos por conta da queda de verba da equipe de Mogi, a saída de patrocinadores. Então, sempre quando ele consegue montar um time legal, ele acaba perdendo porque Mogi não consegue manter os seus melhores jogadores. Mas tem um aspecto legal disso, que ele está dando espaço para novatos. Então é bacana ver o Lessa desenvolvendo o seu basquetebol, bacana ver um menino como o Felipe Cardoso, pivô,
que tem, acho um futuro bacana, tem um bom arremesso, é um cara alto, mais ágil, Douglas Santos, que veio do Corinthians, enfim, é bacana ver o Guerrinha se reinventar na carreira dele como técnico, porque aqui em Bauru, ele sempre teve muita dificuldade com os garotos. Ele sempre, nas suas passagens aqui por Bauru, seja na primeira como na segunda, ele sempre utilizou os veteranos, ele não tinha que se preocupar tanto com isso. Ele até deixou de revelar alguns jogadores importantes, o Lucas Dias acabou indo embora para São Paulo para buscar espaço no basquetebol, ele foi um jogador que ele não quis aproveitar aqui, dentre outros, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Guerrinha agora, na necessidade, ele está tendo que apresentar uma nova faceta da carreira dele, que é incentivar e dar espaço aos jogadores mais jovens. Coisa que, quando ele passou nas suas 2 vezes aqui em Bauru, ele não priorizava tanto. E o Mogi não vai ser tão diferente assim no restante da temporada do que foi contra o Bauru, né? Você vai ter ali um Coleman mais adaptado, e principalmente o Coleman, né, que é esse cara que chegou para ser o homem da pontuação, mas que fez um jogo treino só contra o Flamengo e depois já foi enfrentar o Bauru, então ainda está voltando também às atividades, é um jogador de 36 anos, então não é nenhum menino, mas com certeza vai ser titular com o passar do tempo em Mogi. E por enquanto o Gruber, né? O Gruber, que aí sim é um cara que faz muita diferença, é um pivô que ano passado, até a lesão, estava entre os principais da posição no país, estava jogando bem demais, na temporada retrasada também, mas se lesionou em janeiro, se não me engano. Inclusive, logo depois de sua primeira convocação como profissional para a seleção brasileira, depois de muito tempo, fiquei até muito chateado com isso, que ele não teve a chance de defender a seleção, e vai voltar para o NBB. Há a expectativa de chegar a mais 2 reforços em Mogi, certo? Mas são reforços ainda nacionais, que estão livres no mercado, e que não devem alterar tanto esse jeitão do time jogar. O Lessa, por exemplo, vai continuar tendo espaço, né? Ele fez 4 bolas de 3 na partida contra Bauru. É que ele parou no intervalo, né? Mas se ele tivesse continuado, ele teria uma pontuação ali próximo dos 20 pontos. E realmente tem alguns bons valores ali em Mogi que com certeza vão ter um espaço muito legal ao longo da temporada na equipe do Guerrinha, sim. Só uma última colocação a respeito do basquete para a gente já passar para o vôlei. Então, na opinião de vocês, o que falta ao Dikembe é realmente esse ritmo de jogo? Ritmo de... Vai, Lucas. Não, uma coisa está atrelada à outra, né? A parte física e o ritmo de jogo vão se complementando conforme os treinamentos, as semanas vão passando. Eu acho que é por aí. Só complementando, eu acho que talvez é o jogador que mais sentiu essa parada aí de 6 meses por conta da pandemia, né? É um jogador que ainda está muito atrás dos demais nesse tipo de condição, né? Tanto física como técnica. Porque é só comparar. O Gui Deodato o Gui Deodato e o Larry são 2 exceções, né? Os caras estão como se não tivesse acontecido nada em 2020. Dá para ver que eles são muito acima de todos os adversários que o Bauru enfrentou até agora, fisicamente mesmo. Mas o Tyrone, por exemplo, o Tyrone é um cara que está abaixo do que se espera dele, do que se imagina que o Tyrone pode apresentar. Mas não está tão abaixo assim quanto o Dikembe, entendeu? Então, realmente, acho que é isso que o Rafa falou. Sofreu demais nessa pausa. O próprio Jaú também, ele treinou, né, nas férias, também deu para notar no Instagram dele. Então, esses jogadores, desde o jogo contra a Franca, a gente vê, né, esses jogadores tendo essa maior capacidade física, né, atlética, para liderar o Bauru, né? O Alexei também tem essa capacidade, né, não precisa tanto de uma preparação tão específica como o Dikembe, que no caso é o necessário para ficar tinindo, né, como ele já estava lá no Paulistão. Bom, esse negócio de treinar durante a pandemia aí não deu muito certo para uma certa equipe aí que ficou treinando escondido, né? Beleza. Mas acho que isso aí é mais por qualidade mesmo, né? Qualidade técnica, do técnico e por aí vai. Por aí vai. Beleza.
Vamos agora ao vôlei, que começou com o pé esquerdo essa final, no sábado também, perdeu para o Osasco por 3-2, foi até um jogo equilibrado, né? Foi até o quinto set, mas agora a missão de Bauru, do SESI Vôlei Bauru, vai ser um pouco ingrata, né? Porque vai ter que vencer a partida, vai ter que vencer 3 sets na partida de terça-feira, né? De amanhã, nós estamos gravando hoje, no dia 19, que é uma segunda. Amanhã, no dia 20, às 9h30 da noite, tem o segundo jogo decisivo. Tem que ganhar 3 sets e mais o Golden Set, a aberração do Golden Set. Eu acho que tá uma situação bem complicada. E eu gostaria que vocês falassem do jogo e também o que precisa, o que o Anderson precisa fazer para conseguir esse feito, né? 4 sets, 3 no tempo no jogo normal e mais o Golden Set. Sobre o jogo, uma atuação apagada da equipe bauruense, que oscilou muito. Eu acho que, tecnicamente, foi a pior atuação da equipe no campeonato e justamente na primeira partida da final, né? Você pode jogar mal em outras partidas, agora na partida que decide o título é complicado. Méritos também para o adversário, e especialmente a Tandara, que a gente falava na semana passada, e eu continuo afirmando, o SESI Vôlei Bauru é o favorito, mas do outro lado tem uma jogadora que individualmente pode desbancar esse favoritismo e conduzir a sua equipe para o título. E essa jogadora é a Tandara, e ela fez muito bem isso na partida do último sábado. Quanto à equipe bauruense, não adianta agora ficar lamentando, ficar falando, erramos, tem que acertar amanhã, na terça-feira, né? Tem que jogar bem, ganhar primeiro a partida, seja por 3-0, 3-1 ou 3-2, e aí ver o que acontece no Golden Set. O Golden Set, eu não vou dizer que é loteria, né? Mas é aquela coisa, vai ganhar quem tiver se o time bauruense evidentemente vencer, vamos deixar claro isso. Primeiro tem que ganhar o jogo 2. Mas se tiver o Golden Set, é quem tiver no melhor momento, naquela hora, que vai ser campeão. Eu acho que você deturpa muito o aspecto técnico da competição. Tem gente que é favorável já para se decidir o campeonato no mesmo dia. Eu penso que o campeonato deveria ser melhor de 3. Se faz o terceiro jogo numa outra data. Mas, enfim, já há alguns anos a federação adota esse expediente. Não é um expediente que me agrada, mas me parece que tem agradado os dirigentes, tanto da federação como dos clubes, porque há 3, 4 anos eles mantêm esse tipo de definição para o campeonato. E parabéns ao Campinas, hein? Que não precisou de Golden Set, não. Ganhou do Taubaté, vencendo as 2 partidas da decisão. Pela primeira vez, o voleibol masculino de Campinas conquista o título paulista, projeto que é sólido, tem 10 anos, vem crescendo ano a ano. Parabéns a todos os envolvidos lá. E em Minas, que novidade, né? Deu Cruzeiro pelo 100º ano seguido. Mas vamos lá, realmente o SESI Vôlei Bauru foi bem inconstante, foi bem irregular, e o Osasco também, né? Que realmente a Tandara estava num dia ali. Não dá para falar que estava num dia iluminado, porque a Tandara, né? Não é nada incomum ela fazer o que ela fez. Mas o Osasco também estava ali com algumas dificuldades. O tanto de saque que o Osasco errou, que deu de graça para o Bauru, foi um número impressionante. E mesmo assim o Bauru não conseguiu aproveitar. O passe do Osasco também estava bem ajeitadinho, mas eu destaco o bloqueio, né? Bauru foi presa fácil para o bloqueio de Osasco em diversos momentos, alguns momentos, inclusive, cruciais, né? No tie-break, inclusive. Gostei muito também das entradas da Malu, que entrou mais para sacar dessa vez, não foi igual na primeira fase que o Anderson deu mais tempo de quadra para ela, mas quando ela entrou, ela deu uma mudança ali, ela conseguiu quebrar bem o passe do Pinheiros, e é aquela coisa, o time precisa ser mais constante, precisa errar menos, tem que estar mais ligado, porque vai ser uma maratona, né? O Osasco vai tentar prolongar essa partida o máximo possível, para que mesmo que chegue num Golden Set, esteja mais com a cabeça mais inteira, não sei, alguma coisa assim. Não é um formato que me agrada, né? Não é só na Federação Paulista que vem sendo adotado, na Superliga também. E eu já acho que não é questão de loteria, né? Mas não é uma situação que a gente possa prever com antecedência, porque depende muito das circunstâncias dos sets anteriores, do set da partida regular,
que só vendo o que acontecer no jogo 2 vai dar para a gente ter uma noção de como as equipes vão chegar para o Golden State. Então, falando de hoje, do dia 19, um dia antes, é quase que loteria, né? Porque depende de muitos fatores para a gente analisar que a gente ainda não tem em mãos. Bom, sobre a Tandara, acho que toda equipe que enfrenta a Tandara já deve saber, né, que ela vai fazer os seus 20 pontos. Então, não é nem para contar muito, né, com outra coisa. Mas eu acho que o problema mesmo foi ver como a Maiane cresceu ali na rede, como a Roberta sacou e quebrou o passe bauruense. Acho que isso tudo foi tão importante quanto a Tandara, porque a Tandara já é meio que certo, né, que ela vai fazer os 20 pontos. E a gente até falou na transmissão que era o primeiro jogo ali que o Voleibol, né, na temporada, que o Voleibol ele encarava uma partida com um clima de Superliga. Aquela pressão para vencer, né, um adversário de alto nível, um confronto direto, e aí o Bauru teve dificuldades. Mais de 30 pontos de graça para Osasco, a partir de erros. Um terço desses 30 aí foi logo no primeiro set, né? O time, então, entrou muito abaixo, né? No jogo, assim, deu para ver que o Osasco ele entrou para jogar uma final e o Bauru entrou para jogar uma partida de pré-temporada. A gente trata o Paulista como jogo de pré-temporada, foi assim que eu vi que o Bauru tratou, pelo menos no primeiro set, né? Principalmente com aquela quantidade de erros. O Bauru precisa melhorar esse aproveitamento aí, de finalização, de passe, tem que ajustar melhor aí essa recepção aí no saque e a postura em quadra também, né? Mas também, se a gente for ver para o outro lado, foi um jogo ruim de Bauru, de fato. A equipe não atuou no que podia jogar de melhor e mesmo jogando mal conseguiu chegar até o tie-break. Conseguiu. E na temporada passada, por exemplo, se isso acontecesse, se o Bauru jogasse mal, não ia chegar no tie-break. Ia perder por 3-0, 3-1. Isso mostra a qualidade que a equipe tem e a capacidade que a equipe também tem de melhorar. Então, eu acho que é até por isso que a gente cobra mais nessa temporada. Porque a gente vê que o time pode chegar longe. O time pode ir, pensando na Superliga, né, pode desafiar a hegemonia mineira. Isso eu acho que é inegável pela qualidade do elenco bauruense, e isso foi provado nessa final aí, apesar da derrota, né? Mas agora o time tem que provar, né, que não pipoca em jogo grande, e é o que aconteceu na temporada passada e o que aconteceu nesse primeiro jogo da final. Então, é um jogo que o Anderson, a equipe do Florence, tem que provar em quadra que não é uma equipe que, como na temporada passada, chegava contra confronto direto, não na temporada passada e na outra, né? Chegava em confronto direto e perdia os jogos importantes. Então, é um jogo decisivo para isso também, para o Bauru mostrar que tem essa capacidade. A gente tem aqui a fala do Anderson e da Denísia, vamos ouvi-los. Bom, primeiro a gente tira lições boas e ruins, né? As ruins é que a gente precisa ter mais atenção no jogo, ter um pouco mais de paciência para jogar, trabalhar mais a bola. E em certos momentos nós enfrentamos muito o bloqueio deles e aí a gente meio que se perdeu naquele ponto de apoio. Depois é saber que não tem nada acabado, nada foi vencido e que somos altamente capazes de estarmos, de virarmos esse jogo. Já mostramos isso durante a partida, que foi uma partida bem atípica. Antes que a gente jogava um set bem, um set mal. E eu acho que a gente tem muito mais a crescer do que baixar o nosso nível. Então, eu vejo que a gente tem total condições de brigar e de fazer muito bem.
No primeiro jogo houveram momentos bons na nossa equipe, momentos em que realmente era o SESI Bauru. Tinha um voleibol agressivo, um voleibol concentrado, e os momentos que não estava assim, nós perdemos. Então, nós temos que levar esse aprendizado para o próximo jogo. A gente tem que entrar agressivo do primeiro ponto ao último ponto. Então, a nossa equipe tem que se apresentar melhor, tem que ter paciência, saber que a gente não vai fazer um ponto na força, saber usar a inteligência. Então, todos os jogos que nós fizemos dessa maneira, nós ganhamos. Então, eu acho que a nossa equipe tem que ter muita paciência no segundo jogo. Nós sabemos que do outro lado tem um bloqueio muito bom. Então, a gente não precisa querer vir com toda a força no ataque para fazer o ponto. A gente pode dar uma largada e confiar no bloqueio, que a gente tem um bloqueio muito bom, a gente tem uma defesa muito boa. Com a Brenda agora em campo, a gente está tendo um ritmo muito bom, então a gente tem que confiar nisso, tem que confiar nesse nosso sistema. Então, uma largadinha, explorar o bloqueio é muito bom para a nossa equipe. Tá aí o Anderson e a Denise falando sobre a final. Para a gente encerrar o assunto vôlei, qual é o ponto principal que o Bauru precisa melhorar para esse segundo jogo da final? Melhorar o seu jogo, né? Voltar a ser o SESI Vôlei Bauru que foi nas 5 primeiras rodadas do campeonato e nos 2 jogos das semifinais contra o Pinheiros. Voltando a ter o seu volume de jogo, o voleibol qualificado que apresentou no início dessa temporada, eu acho que tem tudo para reverter no jogo contra o Osasco. Agora, o Fábio colocou um aspecto interessante. A gente precisa ver qual vai ser a reação emocional desse time. Foi a primeira derrota no campeonato, o primeiro revés na temporada. Vamos ver até que ponto a equipe vai assimilar isso. E o termômetro, eu tenho certeza que já vai ser o primeiro set do jogo dessa terça-feira. Ainda continuo apostando na equipe bauruense. Apesar de ter que ganhar, levar o jogo para Golden Set, eu acho, nesse momento, Bauru mais time que o Osasco. O Fábio colocou bem. Mesmo jogando mal, o jogo foi para o tie-break. Agora, antes de vencer o Osasco, o SESI Vôlei Bauru precisa vencer os seus traumas do passado. Embora essa não seja a mesma equipe de anos anteriores, mas historicamente, aí nos últimos anos, a gente percebe que em partidas decisivas, ou em algumas partidas decisivas, o SESI Vôlei Bauru parece que cria um bloqueio que o atrapalha muito para conseguir ganhar grandes jogos. Eu diria que em 3 pilares aí para Bauru vencer, e são 3 pilares que não teriam nem a ver em quadra, mas sim mentalmente, né? Foco, postura e agressividade. Opa, eu acho que o Fábio deu uma pequena queda. Enquanto isso... O Rafa também, para mim, aqui. Pois é, agora que eu percebi. Vai, Lucas. O que você acha que o Bauru precisa melhorar? Vamos ver se os dois conseguem voltar. Não, eu sigo a linha deles. Realmente é ver como o Bauru vai se comportar depois de uma derrota. Qual vai ser o poder de superação do Bauru? Tanto em termos emocionais, mas emocionais que eu digo é de entrar mais ligado mesmo. Não é que o Bauru perdeu a cabeça, nem nada disso. Ver se o Bauru vai conseguir entrar na partida já com um grande volume, né, diferente do que ele fez no primeiro jogo da final. E, taticamente, ver se o Anderson vai conseguir encontrar alguma solução para esses pontos bem fortes que o Osasco apresentou. A Tandara, os saques da Roberta, apesar de que, eu repito, o Osasco também errou muito saque e o Bauru não aproveitou essas deixas de Osasco, essas chances, e também o bloqueio, né? Como o Bauru vai conseguir escapar do bloqueio de Osasco, que tem ali jogadoras muito boas nesse fundamento. Para me chamar a atenção, e aí é uma pena que o Fábio acho que não vai poder comentar que ele tem um probleminha técnico ali, mas o Bruno Voloche nem falou tão mal dessa derrota do Bauru na coluna dele no Estadão, né? Fiquei até meio surpreso. Uma grande novidade aí, geralmente ele descasca Bauru até nas derrotas, não foi o que aconteceu dessa vez. Mas assim como eu disse no último programa do Na Cornetagem, sobre o primeiro jogo da final, eu repito nesse. Bauru mais uma vez é favorito, Bauru mais uma vez tem mais time para vencer o jogo e também o Golden Set, a meu ver, mas perder do Osasco, ficar em segundo, mesmo perdendo de 2-0, né, ou perder o primeiro jogo e perder esse,
não é nenhum grande problema também, porque foi uma equipe que se reforçou muito bem, uma equipe que tem jogadoras de um nível muito alto, e assim como o Bauru pode tranquilamente sair vitorioso de uma partida como essa. É um confronto de duas equipes de níveis bem semelhantes, e eu acho que perder também não seria nenhum fim do mundo, e eu não digo nem por ser Campeonato Paulista. Isso eu já digo desde de agosto, setembro, né? Não vencer esse Campeonato Paulista, vencer e não vencer tanto faz, né? É um torneio de pré-temporada ridiculamente organizado. Mas mesmo numa Superliga, Osasco é um jogo que o Bauru precisa vencer para chegar onde realmente quer, para chegar numa eventual final, mas perder para Osasco também é do jogo, acontece, é uma equipe sensacional também. Finalizando o seu comentário sobre o vôlei, né? Que deu uma caidinha aí, Fábio. Segue aí. Bom, né? Não sei em que momento que parou, né, a gravação, mas eu diria que pro Bauru é importante seguir 3 pilares, que não é nem tanto dentro da quadra ali, mas é no mental, né, na cabeça, que é foco, agressividade e postura. Foco para ajustar o passe, para não dar tanto problema como deu, para não errar tanto também, como aconteceu no primeiro jogo. Essa agressividade aí para forçar o saque, para atacar corretamente ali, né, com bastante força e leitura de jogo, né? E postura para a gente estar numa final, né, de campeonato, embora seja um torneio início, né, um torneio de pré-temporada, tem que ter uma postura de decisão, é um clássico. Então, desses 3 pilares, eu acho que é fundamental para o Bauru entrar em quadra aí para buscar essa recuperação. Fechado o assunto vôlei, vamos ao Noroeste, que empatou o primeiro jogo das quartas de final do Paulista da Série A3 ontem, né, no domingo, dia 18, em 0-0, jogando lá em São Paulo, né, na casa do Nacional, lá no Nicolau Alayon. Vamos aos melhores momentos desse jogo e a gente já volta para os comentários. Aí os melhores momentos da partida entre Nacional 0 e Noroeste 0, o primeiro jogo das quartas de finais. O que vocês podem avaliar dessa primeira partida do Noroeste nesse mata-mata da Série A3? Bom, quem acompanhou o programa da semana passada, a gente alertava que o Noroeste tinha que tomar um certo cuidado em relação ao Nacional. O Nacional é um time que, após a volta dos 6 meses de paralisação, contratou 6, 7 jogadores, trocou algumas peças, e as peças que chegaram são peças de uma melhor qualidade. E é um adversário que, nos primeiros minutos, buscou o gol. O Noroeste até tomou um certo sufoco, o que era natural. O Nacional tentou tomar a iniciativa. Só que,
Com o transcorrer da partida, o Noroeste até teve chance para ganhar o jogo. Teve a chance de sair com a vitória, como os visitantes do sábado saíram, né? Comercial e também a equipe do São Bernardo. Mas o Noroeste não aproveitou. No segundo tempo também o Pablo apareceu bem, fechando o gol. Na verdade, o empate acabou sendo justo pelo que foi produzido pelas duas equipes. Sim. Agora, fazendo uma análise, já projetando o segundo jogo. Eu acho que fica uma situação aberta. O Noroeste continua sendo o favorito, mas aquela proporção de 70-30, eu já diminuo depois desse primeiro jogo para 60-40. A gente precisa ver como é que o Noroeste vai se comportar numa situação em que ele terá que propor jogo. Até agora, em alguns jogos que isso aconteceu no campeonato, o Noroeste encontrou dificuldades. Até no jogo contra o rebaixado Paulista de Jundiaí, que o Noroeste ganhou, o Noroeste teve 35 minutos de muitas dificuldades naquela partida, quando teve que propor jogo. Contra o Velho Capivariano em casa, o Noroeste, inclusive, não conseguiu vencer. Não estou querendo aqui afirmar que o Noroeste já está eliminado, longe disso. Eu continuo dizendo que o Noroeste é favorito, mas aquela coisa que o Noroeste passaria como um trator pelo Nacional e que já vamos pensar na semifinal, acho que é muito complicado, porque o Nacional é um adversário que pode sim dar trabalho ao Norusca, e eu nem descarto uma possibilidade até de definição da vaga nos pênaltis. A gente precisa ver, porque eu não acredito que o Nacional vai vir de peito aberto, não. O Nacional, nesse segundo jogo, vai dar a bola para o Noroeste. E aí a gente precisa ver como é que o Noroeste vai se virar nisso. Fabrício, mais uma vez, fica aprovado, faz uma falta tremenda, só que não adianta também a gente ficar aqui chorando leite derramado. O Fabrício está lá no Mirassol, marcou 3 gols no sábado, a vida dele agora é na Série D do Campeonato Brasileiro. O que a gente tem que se virar é com o que tem, e tanto o Pedro como o Fidel, para mim, não foram bem na partida deste último domingo. Eu fico na esperança de que o Yamada finalmente se recupere essa semana e possa ser uma opção para o Luiz Carlos Martins. Bom, você falou das peças, né, do Nacional que vieram, algumas delas, né, só para citar, o goleiro Douglas, depois da paralisação ele veio, o zagueiro Diego Chiclete também, o lateral Matheus, que é reserva do Ricardinho, né, jogou nesse domingo, o meia Wellington, que teve grande atuação, né, contra o Noroeste, principalmente no primeiro tempo, e o atacante Tavares. Todos esses vieram depois da paralisação, né? Muito por conta disso também o Nacional conseguiu essa classificação, né? Terminou invicto, né? Nessas 4 últimas partidas aí da fase classificatória. E então era um time totalmente diferente do pré, né? Antes da paralisação. Em termos de resultado, né? Acho que dá até para falar que o empate por 0-0 até foi positivo, né? Para o Noroeste, pensando nessa possibilidade de decidir o jogo no Alfredo de Castilho e tudo mais, né? Um campo diferente do Nicolau Alayon, né, um pouco mais amplo, que permite maior para equipes que têm mais qualidade aí na velocidade, né, encontrar espaço, mas eu diria que o jogo foi um pouco complicado por conta da qualidade do que o Nacional fez no primeiro tempo. Foi positivo, o 0-0 foi positivo para o Noroeste. Primeiro também por não ter o gol fora de casa, né, no critério de desempate, né, agora na Série A3 não tem o gol fora de casa, então tanto faz o quanto foi o jogo no Nicolau Alayon, mas também tem um outro fator que foi a maneira como o Nacional dominou no primeiro tempo. O Noroeste ele deu muito espaço para o Nacional criar. O Nacional é um time que gosta da posse de bola e conseguiu isso, né, porque não tinha tanta pressão na saída de jogo. Se for ver aí, né, pegar o VT da partida no primeiro tempo, foram raros os momentos em que o Noroeste conseguiu recuperar a bola antes do Nacional chegar próximo da grande área da defesa do Noroeste. Então, o melhor que o Noroeste tinha ali de trabalhar o jogo em velocidade, de recuperar a bola e fazer uma transição rápida, não deu certo, né? Tentar explorar uma desorganização
do Nacional, isso não aconteceu. O Nacional estava sempre muito bem postado, sempre ali fechando, né, as tentativas do Fidel, as tentativas do Pedro de arranjar espaço, e acabou que no primeiro tempo o Pablo foi o grande destaque, salvou aí o Noroeste em pelo menos 2 ocasiões, né? No segundo tempo até mudou um pouco, né, a partir das trocas também que o Noroeste fez, o França no meio campo ali um pouco mais de presença física, deu essa condição. O Leleco também deu uma maior pressão ali no passe do Nacional, mas eu acho que ainda faltou volume ofensivo para o Noroeste. Ainda que tenha criado oportunidades para sair com uma vitória, com essa dificuldade que a equipe tem e os atacantes do Noroeste têm de fazer gols, é muito importante que o time tenha um maior volume de ataque. O Rafael falou, né, do Fabrício, e da falta por causa do Fabrício, não dá para chorar, claro, mas eu acho que não é só o Fabrício que o Noroeste perdeu, né? O Noroeste perdeu o Fabrício, perdeu o Yamada também, o John Egito, o Diego Souza também não rendeu o que era para render, o Leandro Oliveira, que poderia ser um outro nome, já não vinha rendendo, claro, mas também não ficou para essa reta final. Então, perdeu muitas opções, né, o Ricardo Martins, de meio para frente ali do Noroeste. E, então, eu acho que é mais do que fundamental, né, esse retorno do Yamada. Com confiança ou sem confiança, é jogo decisivo. Não vai ter como postergar mais, né, o retorno dele. Se ele já tem condição física, e se deixar ele de fora o confronto decisivo, seria um erro completo, né? Já eu achei errado já de não levar ele para o Nicolau Layon, nem para o banco. Agora, jogar nessa partida no próximo sábado, ele não estiver em campo, vai ser, acho que, um erro maior. É claro que o Luiz Carlos Martins ele tem uma formação preferida, né? De usar 2 atacantes, dessa velocidade aí, mas eu vejo que, por exemplo, o Noroeste com o Yamada, ele tem uma possibilidade interessante de ter uma criação maior, principalmente se o Nacional vier com essa condição aí de jogar mais recuado, o Noroeste poderia pensar num jogo Bom, depois oferecimentos do cachorro latino, mas eu acho que o Noroeste pode ter mais essa condição de criar jogadas a partir de ter mais volume no meio campo com 3 meio-campistas. Tendo o Yamada como possibilidade, utilizar o Yamada, o Richarlison e o Igor Pimenta. Talvez até o Yamada e Richarlison, principalmente, com 2 meio-campistas com bastante presença no ataque, para auxiliar bastante o Pedro ou o Fidel que possam jogar. Seria uma alternativa que o Luiz Carlos Martins teria para tentar conseguir algum espaço aí nessa marcação do Nacional que pode acontecer. Porque, por exemplo, se você tiver 2 atacantes, como o Noroeste utiliza, fica mais complicado, né? Você tentar encontrar espaço e meio uma defesa recuada. Então, você tem que arranjar esses meio-campistas de mobilidade para dar mais condições, ter uma movimentação, para o time conseguir espaço. Eu acredito até que o Nacional não vai ser uma equipe que vai jogar completamente recuada, com ferrolho, né? Não é muito do Tuca Guimarães fazer isso, né? Mas o Noroeste tem que ter uma postura diferente da que teve no Nicolau Layon, porque tem a obrigação de vencer agora. Fora de casa não seria, né? O empate foi um bom resultado, mas dentro de casa o Noroeste tem que se impor e fazer o seu jogo, seja com posse de bola, seja com velocidade. O Noroeste vai ter que jogar melhor. Ô Fábio, até aproveitando o que você disse, a sensação que eu tive ontem é que o Nacional estava muito mais consciente do espírito do jogo do que o Noroeste. O Nacional encarou o jogo de ontem como uma verdadeira final de campeonato. O Noroeste, em alguns momentos da partida, encarou o jogo como mais um. Não sei se eu estou conseguindo passar um entendimento para o nosso público. A impressão que me passou ontem foi que o Noroeste encarou como mais um jogo do campeonato.
vai ser uma situação natural, a gente vai conseguir a vitória, beleza. Noroeste ainda está com o espírito na fase de classificação. O Nacional ontem já incorporou o espírito de mata-mata. E para o Noroeste passar pelo Nacional, será preciso, no próximo sábado em Bauru, ele incorporar esse espírito que agora é mata-mata, que tem que errar o menos possível, que tem que aproveitar as oportunidades, tem que ser cascudo, tem que se impor fisicamente, tecnicamente, até se for na base da porrada em alguns momentos, porque é Série A3 do Campeonato Paulista, o campeonato é assim. Então, acho que faltou um pouquinho disso, de espírito de mata-mata ontem para o Noroeste. E o Nacional, embora seja o primeiro jogo do mata-mata, mas vem de 2 decisões, né, ainda na fase classificatória, e acho que isso também deu um pouco mais de volume para eles, né, pensando no mata-mata. O Noroeste, de fato, precisa ter um pouco mais de sangue nos olhos aí para nesse jogo da volta. A gente viu, por exemplo, nesse primeiro jogo, né, o André Rocha dando bicuda na bola do Richarlison, daquele clima de mata-mata mesmo, né? Então, vai ser um jogo que vai ser importante o Noroeste ter essa postura diferente. E a gente tinha falado até na edição passada, né, na cornetagem, dessa questão do Noroeste, do time líder da Série A3, dificilmente conseguiu acesso. Acho que tem muito por conta disso também. As equipes acham que mantém uma postura da primeira fase, que na segunda, no mata-mata, tem que ser diferente. Eu acho que é essa transição que costuma ser o problema. Eu espero que o Noroeste, na volta, né, no jogo da volta do Alfredo de Castilho, tenha essa noção. Vamos aproveitar, então, para ouvir o Luiz Carlos Martins e o Guilherme Teixeira logo após o final da partida. O primeiro tempo não foi da maneira que nós queríamos, né? Eu acho que nós tínhamos 5 jogadores que praticamente assim, ficou um pouco desligado, vamos dizer assim. Mas aí no intervalo nós conversamos, assentei mais o time, eles tiveram no primeiro tempo um volume de jogo, ele trazia o meia pelo lado, né, para fazer um 2 em cima do lateral, aí matamos essa jogada, mas eles não tiveram oportunidade assim de finalizar para o gol. Eles tiveram algumas oportunidades na jogada individual. No segundo tempo nós acertamos, viemos bem posicionados, marcamos mais pressão. E acho que no segundo tempo nós tivemos muitas oportunidades, umas 3, 4 para fazer o gol. A gente tem algum jogador que nessa parada sentiu mais do que os outros. E é normal ficar 5, 6 meses parado. Aí o jogador não se encontra bem. Então o treinador tem que ter muito jogo de cintura nessa hora, muita calma. Porque às vezes quando você tem numa partida 1, 2 jogadores que não esteja legal, mas quando você tem 4, 5, para você arrumar a casa tem que ter calma. Mas no segundo tempo foi bem, tivemos boas oportunidades. O time do Nacional é um bom time, é um time rápido, é um time que, se eu não me engano aqui dentro ainda não perdeu. Mas segundo tempo, eu acho que se tivesse um vencedor, teria que ser o Noroeste. Jogo difícil, jogo duro, né? Jogo de muito equilíbrio, emocional tem que estar legal, em todo sentido, vamos voltar. A viagem nossa foi longa, descansar bem essa semana, trabalhar o que deve ser trabalhado. É um jogo decisivo, né? E decisão precisa ter muito equilíbrio. Tem algum jogador, caso por exemplo, do Fidel, é um jogador que chega no segundo tempo, às vezes ele dá uma caída devido ao tempo que ele ficou parado. Então a gente tem que entender isso por esse lado, dando moral para todos os jogadores e acreditando aí, sabe, se Deus quiser, na vitória. Foi um jogo difícil, né? Sabíamos da dificuldade que ia ser o jogo. Foi passado para a gente o vídeo do Nacional. É uma equipe que ataca bem, né? Usa bem o contra-ataque. Então foi um jogo muito difícil hoje. Não foi o resultado que a gente queria. A gente veio para propor jogo, para sair com uma vantagem aqui. Mas acho que a gente tem que valorizar a entrega da equipe, né? Principalmente no segundo tempo, né? Acho que o primeiro tempo não foi tão legal, mas a gente se cobrou no vestiário, arrumou o que tinha que arrumar, o professor falou pra gente o que tinha que arrumar. E no segundo tempo eu achei que a gente foi melhor, né? Chegamos algumas vezes, então valorizar esse empate. Temos agora a decisão dentro de casa, então trabalhar essa semana pra gente conseguir a vitória dentro de casa. Aí o Luiz Carlos Martins e o Guilherme Teixeira foram ouvidos logo após o final da partida. Na opinião de vocês, para encerrar esse assunto Noroeste, qual o principal
ponto do time do Nacional que o Noroeste tem que tomar cuidado nesse segundo jogo para conseguir essa vaga? Eu acho que não é nem o Noroeste não tem que se preocupar totalmente com o Nacional. O Noroeste precisa se preocupar com ele. Ele, Noroeste, precisa ter mais volume. Ele, Noroeste, precisa estar mais no espírito do momento do campeonato. Eu acho, o meu comentário que eu fiz pro vôlei feminino, acho que vale também para o Noroeste. O Noroeste, para se classificar, ele primeiro tem que romper as barreiras que ele impôs, principalmente nesse primeiro jogo. Ter um pouquinho mais de pegada, um pouquinho mais de espírito do momento do campeonato. Agora é mata-mata. Não é jogo mais que você soma ponto no campeonato. Você tem que vencer para passar. Então, acho que o primeiro adversário do Noroeste é ele mesmo. É óbvio que tem um adversário respeitável pela frente, mas eu acredito, confio no time noroestino. Tecnicamente, ele é superior ao Nacional, mas precisa se impor, precisa provar isso dentro de campo. Sim, passa muito por isso, né? Por essa questão do Noroeste, o principal adversário nesses mata-matas, né? Mesmo se for para a semifinal também, é ele próprio, né? Tem a qualidade, tem jogadores experientes e tudo mais, mas precisa ter essa postura, coisa que o Nacional já mostrou, né? Que tem o Nacional tem organização tática e tudo mais, mas também tem essa postura que foi o diferencial no primeiro jogo, por sorte que não terminou com vitória do Nacional. É isso aí. Vamos às cornetagens e aos joinhas? Vamos lá. Rafael? Bom, minha cornetagem hoje vai para o senhor André Sanches. Parabéns, viu, André Sanches? Mais uma vez o senhor é goleado pelo Flamengo no seu mandato. E torcedor do Corinthians não adianta ficar crucificando o Cássio. Ele pode até não estar aproveitando o bom momento, mas o Cássio não monta time, o Cássio não contrata jogador, ele é apenas um atleta do Corinthians, que tem uma história que precisa ser respeitada, né? Ontem, até voltando lá de São Paulo, ouvindo as emissoras da capital, muitos torcedores pedindo a saída do Cássio, que o Cássio não pode jogar mais. Eu acho que a história dele precisa ser respeitada. Podemos até discutir aqui se o Walter pode estar no momento melhor do que o Cássio. Aí é uma outra discussão. Agora, eu acho que o torcedor tem que respeitar um pouco mais os ídolos, os jogadores que fizeram a história no clube. Eu acho que o torcedor do Corinthians tem que ter muito mais contundência com aquele que preside o clube, aquele que está falindo o Corinthians nos últimos anos. E está mais do que provado que o problema do Corinthians não é treinador. O elenco é muito fraco. Elenco este montado por essa diretoria, por esse atual presidente que está afundando o time do Corinthians. Pode até não cair, porque tem muito time ruim nesse Campeonato Brasileiro. Não é só o Corinthians que é sofrível, não. Tem uma meia dúzia aí que é brava. E dessa meia dúzia, 4 vão cair. Então, o Corinthians pode até se safar. Mas é medíocre o mandato do senhor André Sanches, que só endividou o clube e está chegando ao final com esses números sofríveis. Inclusive, uma goleada no seu estádio de 5. E só não foi mais porque o Flamengo tirou o pé. Não tem um joinha? O joinha vai pro Daniel Nascimento, que representou o Brasil lá no Mundial de Meia Maratona. Ele ficou em 93º lugar. Aí vai falar, mas você vai dar um joinha pro cara que ficou em 93º lugar? Ele competiu com os melhores do mundo e foi a primeira competição para valer dele de meia maratona. E ele, inclusive, fez o seu melhor tempo na prova na história, né? Então, devagarinho, o Daniel vai evoluindo aí, já está no hall, já participando de provas, de competições com os melhores atletas do mundo. Então, é um menino que tem muito a evoluir com a sua perseverança, com o seu trabalho do dia a dia. Então, fica o meu joinha para ele. Bom, eu
eu vou começar com a cornetagem porque vai ter mais joinha. Cornetagem segue sendo, né, o caso Robinho falando abobrinhas, né, falando, cada vez piora, né, parece aqueles políticos, né, clássicos, né, que quando falam só sai porcaria, mas o Robinho aí, ou foge de debate, né, mas no caso aí o Robinho, né, deu uma entrevista patética, né, pro UOL, né, que ele acabou criticando mesmo a Globo, sobrou até para a Globo, e no final das contas sobrou até para os jornalistas de esporte da Globo, que tiveram seus telefones vazados na internet, e o pessoal ainda ameaçando, né, muitos deles. Então, força aí, principalmente, né, para o pessoal aí do jornalismo da Globo, que o Robinho é que faz a cagada, vamos falar a verdade aqui, e sobra para quem? Sobra para a Globo. Mas, enfim, joinhas, né? Vai primeiro para a dupla Ana Sátila e Pepe Gomes, que são dois pessoal da canoagem, que estão brilhando lá no Copa do Mundo de canoagem slalom, etapa de Ljubljana, na Eslovênia. O Pepe ele ganhou ouro na categoria K1, e na K1 Estrela e bronze na K1. E a Ana Sátila foi ouro no C1 feminino, uma medalha inédita na categoria. Agora, o joinha máximo, acho que vai para os 80 anos do Pelé, né? Dia 23 de outubro, aí, né? Sexta-feira agora, completa 80 anos o Pelé, que vamos falar do atleta Pelé, né? E muita gente atualmente, né? Pessoa que não viu jogar, já faz acho que 3 gerações, né, que não viram o Pelé jogar, então fica muito com a ideia de que se o Pelé jogasse atualmente, ele não seria o mesmo rei que é considerado. Mas o Pelé ele é rei porque justamente ele estava à frente do tempo dele. O futebol existe antes e depois do Pelé. Eu vi muito isso, estou vendo isso muito, né? Vendo jogos do Brasil antigamente, né? Vendo o Pelé jogar, e é um cara que estava à frente do seu tempo mesmo, né? Fazendo coisas que o Cristiano Ronaldo faz hoje, ele fazia já na época. Claro, o futebol era diferente, mas mudou muito por conta dele, muito pela capacidade que ele teve, que ele mostrou. E acho que a carreira dele só não foi mais longe ainda, porque ele foi extremamente utilizado, assim, né? Sobrecarregado, vamos dizer assim. Porque teve épocas assim, né? Estou com um projeto paralelo aí que vai falar um pouco de futebol nessa época aí do Pelé, e como ele foi sobrecarregado fisicamente, né? Todo ano tinha uma excursão da seleção ou do Santos pelo mundo, né? Campeonato disputado em vários outros lugares, além de Campeonato Paulista, primeiros campeonatos brasileiros, né? Fábio, diga. Hoje falam tanto que o nosso calendário é sobrecarregado, você imagina na época do Pelé. É que não tinha um calendário organizado, né? Acho que esse era o problema. Mas o Pelé jogava muitas vezes durante o ano e ele era caçado em campo, né? Várias vezes, a arbitragem europeia era permissiva, né? Tanto que na Copa de 66, ele, depois da eliminação do Brasil, ele chegou a falar que ele nunca mais ia jogar futebol, porque a arbitragem estava deixando bater nele. Mas felizmente ele não deixou de jogar futebol e chegou na Copa de 70 no seu melhor nível, conquistando aí o tricampeonato. Então vai um joinha especial, né, nessa semana aí pro Rei Pelé pelos seus 80 anos. O Edson Arantes do Nascimento é uma pessoa questionável. Agora, o Rei Pelé, o Pelé, inigualável, inquestionável, e jamais existirá outro. É isso aí, encerramos hoje. Até por conta do nosso horário de gravação aqui, né? Eu gostaria de pedir para você que aí nos assistiu até agora, se inscreva no nosso canal. Nesta terça-feira, dia 20/10, tem o segundo jogo da final do Paulista de Vôlei. Acompanhe com a gente aqui no YouTube. E no sábado tem outra
Outro jogo decisivo, dessa vez com o Noroeste na Série A3 2020, valendo a vaga para a semifinal do Paulistão da Série A3. Muito obrigado, continue aí acompanhando, curtindo, compartilhando e até a próxima semana.